Shalom Adonai, uma passadinha aqui breve para trazer a você mais uma dose, sim, aquela dose habitual em tempos oportunos a cada manhã, e em sintonia com uma ilustração que ela reflete o momento em que estamos vivendo e que nos faz focar em coisas, em situações que passávamos desapercebido e nem sequer tirávamos um tempo para analisar. Sim, é momento de reflexão, é momento de estabelecer novos conceitos, é momento de quebra de paradigmas, é momento de nos sintonizarmos na real situação que estamos vivendo, buscando resposta que podemos encontrar em nós mesmos. Venha comigo aqui. Perceba o quanto é importante refletir e buscar fundamento nas Sagradas Escrituras, porque afinal de contas lá está o reflexo da nossa realidade, o espelho da nossa alma, através das palavras que diz respeito a nós outros, que tanto manuseamos, que tanto ouvimos, mas que desejosos estamos de transportar ela da teoria e colocar na prática, não é verdade? Louvado seja Deus por isso, porque esta palavra é viva e eficaz e ela produz o efeito na vida daquele a quem a recebe. Louvado seja Deus por isso. Mas medite comigo. Existe uma ilustração que conta que os seres humanos eles vivem numa fila indiana, onde uns andam exatamente atrás dos outros e carregando duas sacolas. Uma sacola à frente do seu peito e a outra sacola atrás nas suas costas. A sacola à frente do seu peito é aquela sacola que leva, que carrega, que tem as suas virtudes, em que todos fazem questão de mostrar estas virtudes para o mundo ou para aquele que está à sua frente. O problema é que a sacola que está na nossa retaguarda, ela é a sacola que carrega justamente os nossos defeitos. Se a sacola da frente carrega as nossas virtudes, a sacola de trás carrega os nossos defeitos. E uma vez que estamos em fila indiana, da mesma forma que olhamos na sacola dos defeitos da pessoa que está à nossa frente e comentamos, fazemos questão de abordar, de destacar os defeitos desta pessoa, esquecemos-nos que atrás de nós vem uma outra pessoa, também olhando a sacola dos nossos defeitos que está exatamente atrás. Então, à medida que nós olhamos, tentando enaltecer apenas nossas virtudes e tentando destacar os defeitos alheios àquele que está à nossa frente, existe alguém que está imediatamente na nossa retaguarda fazendo a mesma coisa. Então, é importante você entender que a palavra de Deus nos inspira por meio do salmista Davi, o homem eleito, o homem segundo o coração de Deus, não livre, não isento de erros, não, ele tropeçou, ele passou situações difíceis e um tanto conflitantes, mas foi justamente apresentado por Deus como homem segundo o seu coração, pois ele sempre destacou para nós outros que Deus não despreza um coração contrito e arrependido. E Davi apressava-se a entrar na presença do Senhor seu Deus com o coração contrito, com o coração arrependido. E um de seus clamores que ficou marcado e que ecoa em nossos corações é justamente aquele que destaca: Senhor, não retires de mim o teu espírito, nem me deixe perder a alegria da minha salvação. Então essa é a realidade, isso é que traduz o nosso anseio diante do nosso Deus. Então veja bem comigo, no livro de Salmos, Salmo 53, versículo 2, nós temos a seguinte afirmação do salmista Davi: Deus olhou desde os céus, do seu sublime trono, na sua soberania, olhou desde os céus para os filhos dos homens, nós outros, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus, mas não encontrou.
infelizmente. E essa palavra, ela vai numa sintonia maravilhosa e nos coloca diante de uma realidade que foi traduzida lá na frente, nessa pequena ilustração. Sim, certamente, de que todos nós temos algum defeito, ou vários defeitos. Então o salmista Davi destaca aqui que Deus olhou do céu, do alto céu da sua soberania, e não viu um homem sequer, que tivesse entendido o quanto ele necessita de Deus, do auxílio de Deus, da ajuda de Deus, da dependência de Deus, de buscar a Deus, de se colocar diante de Deus. Não encontrou um que tivesse esse entendimento. Não é verdade? Nós temos outra passagem que, por meio do profeta Ezequiel, afirma que Deus não encontrou ninguém que pudesse se colocar exatamente na brecha, no lugar aonde era necessário ele estar, para que fosse útil aos propósitos de Deus e ao seu propósito também, ao propósito de alcançar os seus semelhantes. Não é verdade? Mas esta palavra, vinda do salmista Davi, ela vai estar em concordância com a palavra por intermédio do apóstolo Paulo na carta à igreja de Roma, aonde ele traz a seguinte afirmação: como está escrito, perceba bem, não há um justo, nenhum sequer. Interessante, isso me faz lembrar do diálogo de Deus, do diálogo de Abraão com Deus, no episódio que antecede a destruição de Sodoma e Gomorra, aonde vivia Ló e sua família, aonde Deus, ele anuncia que destruiria a cidade. Mas então Abraão começa um diálogo com o Senhor, até ele chegar a perguntar ao Senhor, mas se tivesse pelo menos um justo, o Senhor destruiria aquela cidade? Então Deus responde a ele na mesma proporção. Deus há de poupar o justo. Louvado seja Deus por isso, assim como poupou a Ló, não é verdade? Enviando anjos que tirasse ele daquele local. Mas a palavra aqui nos remete a uma realidade. Sim, Deus não encontrou um dentre os homens que tivesse o entendimento. Mas tenho certeza, a tirar por mim, porque me incluo nessa realidade. Não podemos nos isentar de culpa, não podemos nos colocar como inocente e afirmar: ah, Senhor, eu sou esse um dos tais. Será que você em algum momento não apontou também para aquele que está à sua frente por ver que a mochila que ele carregava nas costas tinha tantos defeitos? Ou você foi minucioso demais na sua avaliação e conseguiu encontrar um defeitinho, tentando anular toda aquela virtude que você havia visto lá na frente? É porque exatamente isso reflete a nossa própria natureza, a natureza pecaminosa, a natureza que se inclina para o mal, a natureza que se apressa a derramar sangue inocente. Mas a proposta de Deus para mim e para a sua vida é nos resgatar, é nos tirar desse estado conflitante, aonde acusamos e somos acusados, e nos lançamos num momento de difícil definição. Afinal de contas, aonde queremos chegar? E o que queremos realmente que a nossa vida alcance nos dias atuais, em meio a tantos conflitos? Então o apóstolo Paulo vai chamar a atenção que não há ninguém que entenda. Veja, em concordância lá atrás, o salmista Davi anuncia: não há um sequer que entenda. E aqui na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, ele afirma: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então ele reitera o que o salmista Davi está falando. Não há entendimento e, consequentemente, aquele que não entende, ele passa a não conhecer também o seu Deus e passa a não buscar o seu Deus. E afirma mais ainda: porque todos se extraviaram e juntamente fizeram inúteis. Não há quem façam bem, não há nenhum só. Todos se extraviaram, consequentemente todos se fizeram inúteis. Consequentemente, não há ninguém que se faça o bem, não há um só.
Meu amado, minha amada, houve a necessidade extrema de o Senhor nosso Deus, Ele próprio, enviar o seu único Filho para oferecê-lo em meu e seu lugar, o sacrifício perfeito, aquilo que atendia realmente aos nossos anseios e que preenchia os requisitos necessários para suprir as nossas necessidades. Um justo que morreu pelos injustos, aquele que se fez maldito em meu e seu lugar, e aquele que nos chama para um entendimento a respeito da existência de um propósito, para nos incluir, para nos tirar do ostracismo, para nos tirar dessa sombra de dúvida, de incerteza que tanto nos atormenta, que nos faz apenas enxergar o defeito alheio e não olhar em nós mesmos no espelho, que nós necessitamos da misericórdia de Deus, que nós necessitamos da ajuda de Deus, que se não fosse o sacrifício vivo do Cordeiro na cruz do Calvário, nós não teríamos essa condição de estar diante de Deus e de ser alcançado por Ele. Portanto, se há, meu amigo, uma realidade a respeito de um propósito, é preciso entendermos também que existe um ensinamento que nos levará a um reconhecimento que há esperança, mas nós precisamos compreender que essa esperança precisa ser alimentada com a minha decisão pessoal e intransferível, deixar de carregar culpa, deixar de olhar culpa, deixar de destacar culpa, deixar de viver uma vida cheia de tanto aquilo que nos asfixia, que são os erros, que são uma vida pecaminosa, e de olhar consequentemente também tentando nos justificar dos nossos erros com o erro alheio. A Bíblia nos chama a atenção: se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados na carta, na primeira epístola do apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor, do círculo do amor, ele afirma: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Glórias a Deus por isso. Ele diz mais lá atrás: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que creiais no unigênito Filho de Deus. Glórias a Deus por isso. Então olha aí a necessidade de entendimento, olha aí a necessidade de instrução, de orientação por meio dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos, da palavra anunciada, da palavra ilustrada, da palavra explanada. E olha que com todo carinho o apóstolo João se dirige a nós outros: filhinhos, ou aleluia. Ele nos escreve essas coisas para que tenhamos paz com Deus por meio da sua palavra. Amados, eu quero te convidar a abrir mão, a deixar de lado as incertezas, ou melhor, aquilo que muitos ouvem aí e já tomaram isso como posse para o resto da sua vida. A condenação é certa, o prejuízo é certo, a destruição é certa. Não! Creia que existe a esperança, creia que existe algo mais forte que nos conduzirá ao livramento. Creia que apesar de tudo aquilo que chega a nossos ouvidos com relação a crises existenciais, conflitos, mesmo sabendo que isso vai de encontro a uma realidade bíblica, onde a realidade nos coloca diante da nossa própria existência, o conceito de existência após a queda. Não há um justo, não há um que possa se justificar. Somos justificados diante de Deus na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso não vem de nós. Isso é dom de Deus, dado de forma gratuita. Isso vem de graça, da graça que nos alcançou. Portanto, a salvação, ela é mediante a graça. Isso é dom de Deus, aquilo que não merecíamos. Um desgraçado como eu, que foi agraciado com essa promessa. Um desgraçado como eu, que foi alcançado pela graça. Um desgarrado, um errante, como ovelha que não tinha pastor, que ouviu a voz falando ao meu ouvido e que permitiu que o Espírito Santo abrisse meus entendimentos para que eu pudesse compreender que a minha alma precisa do meu Deus. A minha alma clama pelo meu Deus, e entender porque o Senhor chama Davi o homem segundo o coração de Deus. Um homem que clamava a Deus,
que buscava a Deus, que desejava estar com o Senhor, que reconhecia os seus erros, assim como ele afirmou lá no Salmo 51, pequei contra ti somente pequei, Senhor. Mas tem misericórdia de mim. Confessei-te o meu pecado. Davi confessava o seu pecado a Deus, em reconhecimento, e desejava de Deus o seu perdão. Desejava estar nas mãos de Deus do que nas mãos dos seus inimigos. Desejava estar nas mãos de Deus do que na mão de quem quer que fosse a lhe apresentar uma nova proposta. Você está buscando proposta de mãos erradas. Você está buscando solução em lugares errados. Você está batendo em portas erradas. Você está esperando respostas em lugares que, infelizmente, vão te decepcionar como já te decepcionaram. Meu amigo, vem comigo. Desperte, a resposta está em Cristo. Louvado seja Deus. Ele, o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo, mediador entre Deus e os homens, afirmou: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Glórias a Deus por isso. Vive esta realidade na sua vida. Glorifique o Senhor. Chame a atenção dele com o coração arrependido. Rasgue o seu coração para ele. Receba de Deus a misericórdia. Receba de Deus o perdão. Receba de Deus a transformação. Receba de Deus a renovação. Sê tu uma bênção em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa te impactar com essa palavra e que a tua casa, a tua família, o teu lar seja igualmente impactado e abençoado, e todos aí venham glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor, afirmando: o meu Redentor vive e reina. Glórias ao Senhor, glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Esta foi mais uma dose de esperança em tempos oportunos, e gostaria muito, mas muito, que você compreendesse que esta dose de esperança precisa alcançar a tantos quanto o Senhor permitir. E você é um canal nos ajudando, visitando lá o nosso canal, ativando o sino de notificações, não deixando de se inscrever, não deixando de deixar o seu joinha lá também, para que o YouTube entenda que é uma palavra relevante e necessária para alcançar outros corações. Ser também um participante atuante. Você, a igreja, nos ajude a continuar sendo igreja, a ter uma palavra profética e uma palavra de esperança em tempos oportunos. Esteja conosco, seja alimentado por essa palavra, seja edificado e nos ajude a edificar tantos quanto o Senhor permitir. Que o Senhor te abençoe e te guarde, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Leri Taot.